Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o primeiro podcast do Hormônio Cast, tudo sobre hormonização. Quem vai acompanhar a gente é a especialista, doutora Jordana Schering. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rosi? Eu sou Rosimelo, sou convidada aqui nesse podcast, muito orgulhosa pelo convite, e a gente vai poder falar um pouco sobre esse mundo da hormonização. E é todo tipo de hormonização, viu, gente? Inclusive, vamos falar de esteroides anabolizantes. Doutora, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que existe tanta dificuldade dos médicos falarem sobre hormonização, principalmente sobre esteroides anabolizantes. Já existe há bastante tempo, né, Rosi, esse preconceito, esse mito ao redor dos esteroides, que é o que favorece, inclusive, a busca deles pelo mercado paralelo até hoje, né? E a gente, aos pouquinhos, cada vez mais os médicos do esporte, os nutrólogos, a gente está desvendando esses mitos, né? Essas questões distorcidas que vêm já há anos sendo repetidas, que os hormônios para fins estéticos são bola, e então por isso não é legal a busca, então busca-se no meio ilegal, e só que aí compromete-se a saúde e acaba-se não tendo um contato com o médico tão próximo, a ponto de o médico poder, pelo menos, contribuir para uma melhora da saúde, ou pelo menos acompanhar o paciente para ele não ficar com tantos colaterais ou trazer tanto prejuízo para a sua saúde, né? Porque a gente sabe que esteroides anabolizantes, basicamente, para fins estéticos, seria o uso de esteroides em dose suprafisiológica, né? A gente vai ter o uso dos hormônios em doses terapêuticas, que seria para reposição hormonal, quando a gente identifica patologias, doenças, insuficiências hormonais, e também é o hormônio muito usado, que é por isso, então, que existe esse mito. A maioria das pessoas sempre buscou o uso de hormônios para fins estéticos, né? Só que aí a gente entra num outro mundo que, obviamente, vai incorrer em riscos à saúde para a pessoa, e existe esse duplo jogo, assim, a pessoa quer algo para melhorar a estética, só que ao mesmo tempo, sabendo que prejudica a sua saúde, acaba tentando fugir, fazer escondido, porém mal sabe que só mais se prejudica do que ainda poderia se beneficiar, né? Se fizesse algo um pouquinho mais, menos errado, mais direito, né? Buscando auxílio aí com os médicos. É importante mesmo a gente falar desse assunto, principalmente porque agora está muito na moda essa coisa da musculação, do fitness. Bom, eu sou uma das pessoas que comecei a treinar muito cedo, eu tinha 14 anos, e naquela época a gente não tinha nem informação, nem internet e nem professor de academia, né? Eu comecei a treinar com um fisioterapeuta e, por coincidência, a doutora Jordana começou também aos 14 anos, né? Fala um pouquinho da sua história no mundo fitness para a gente. É verdade, Rosi. Agora eu tô com 35 anos e eu comecei a jogar vôlei semi-profissional entre os 11 e 18 anos. Então, com 14, a gente tinha já um acompanhamento profissional e para capacitação articular e muscular, junto com o vôlei, que eu comecei a fazer justamente com os 14 anos, tá? Então, eu comecei a ir para academia mais para melhora de rendimento e performance, buscando paralelo aí agregar na questão do vôlei. Então, com 14 anos eu comecei, claro que treinava direitinho, orientada, isso, ou por fisioterapeuta, ou por professores da academia, por médicos do nosso grupo, né, do nosso time. E aí, com 17 anos, eu tive que largar o vôlei porque quis entrar na medicina, então ou era um ou era outro, o vôlei me tomava 2 turnos e a medicina também. Acabei migrando aí para a parte médica, continuei com a musculação, dei uma pausa, na verdade, em 2011, que eu fiquei de 2011 até 2015 fazendo endurance. Eu fiquei praticando corrida, cerca de 15 quilômetros por dia, eu corria pelo menos 4 vezes na semana. Só que aí, como tu falou, diferente de hoje, a gente não tinha um preparo importante e um acompanhamento tão intenso como a gente tem hoje, tanto na questão de suplementos, na questão da dieta.
Então, eu emagrecia a olhos vistos correndo, né? Eu comia muito, mas não tinha suplementação nenhuma e preparo nenhum. Então, fiquei por uns 5 anos emagrecendo demais, perdendo rendimento. Aí eu optei por voltar para musculação e, obviamente, então um não condizia com o outro, porque ganhando muita massa, eu não tinha mais rendimento tanto na corrida de fundo, né, de resistência. Acabei de novo ficando só na musculação. Então, de 2015 para cá, a minha intenção estética era aumentar de massa magra e manter um percentual de gordura baixo. Preferi fazer essa opção pela estética, portanto, eu continuei na academia e deixei a corrida de longa distância de lado. Hoje eu pratico, lógico, cardio associado à musculação, mas eu tive um período de quebra aí da academia por uns 5 anos, que foi muito legal, porque é um exercício extremamente satisfatório, com muita endorfina. Quem sabe faz corrida, pratica, sabe que é viciante, literalmente. Foi bem legal a experiência, só que pela questão estética, para mim não me satisfazia. Aí, até hoje, sigo na musculação, que eu realmente gosto, não vou só pela questão estética, porque eu gosto do que a musculação me propõe, me promove, mas porque eu gosto de fazer mesmo, né? Para mim, a prática em si é satisfatória. Nossa, que gostoso ouvir tua história, assim, porque eu tenho uma história com a musculação também de pausas. No período da faculdade eu tive pausas, eu comecei cedo, também era atleta antes, só que eu era do basquete, e dos 12 aos 14 eu jogava, representava a minha cidade. Quando eu entrei na musculação, o meu objetivo naquele momento era ter uma qualidade física, já que eu ia precisar parar o esporte tão cedo. E uma coisa que você comentou dessa questão de você escolher o tipo de treino ou a corrida, eu sou uma que corro da corrida porque emagrece demais. E a vida toda eu tentei ganhar peso com qualidade, o que é muito difícil. E hoje, como está na moda essa coisa da academia, do fitness, eu quando voltei a treinar em 2016, eu estava gorda, com depressão, doutora, e num problema terrível. Então, para mim, a musculação, ela salvou a minha vida porque eu tive que mudar meu estilo de vida para poder me curar, sair dos remédios. Então, as pessoas buscam, por motivos diferentes, as atividades físicas. Então, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, porque esse vídeo também vai ser disponibilizado para o canal do YouTube, que vai ser também o primeiro vídeo do canal da doutora Jordana Sharing, onde a gente vai falar tudo sobre treino, dieta, alimentação, porque o nosso corpo ele é composto de hormônios e muitas vezes as pessoas não entendem isso. Parece que anabolizante é uma coisa à parte, mas o nosso corpo é hormônios. E da mesma forma que os nossos hormônios são fundamentais para a nossa saúde, se eles estiverem desregulados, eles também podem levar à morte. Então, é importante você entender que a saúde tem que estar em primeiro lugar. Por isso que é importante a presença da doutora, porque ela convive no dia a dia. E daí eu te pergunto, doutora, quais são os motivos que as pessoas buscam o médico para a parte hormonal? Porque não é só anabolizante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os tipos de hormônios que são importantes para a nossa saúde. Rose, hoje a gente tem aqui no consultório cerca de metade dos pacientes já, graças a Deus, buscando a gente por já ou pela minha divulgação do Instagram, da internet, do site, eu já falo muito sobre isso, sobre o que pode acontecer, quais os sintomas gerados com a perda hormonal endógena, nossa, fisiológica, que acontece ao longo do envelhecimento, ao longo do passar dos anos, né, com homens e mulheres. Então, pacientes vêm buscar ajuda para reposição, então para terapia hormonal, né? Porque já entendem que o envelhecimento saudável não é uma briga contra o envelhecimento. Ninguém está querendo aqui ficar dormindo no formol, não é isso. Assim como a gente faz cirurgia plástica, faz alguns retoques dermatológicos, enfim, se embeleza, que seja até mesmo pela academia, buscando uma estética corporal, as pessoas também podem buscar uma melhor qualidade de vida, e isso não é brigar contra o fluxo natural da nossa história, do envelhecimento, não é isso, né? Usar hormônios seria só buscar uma melhor qualidade de vida. Então, hoje no consultório, eu tenho cerca de metade dos meus pacientes buscando isso, uma melhor qualidade de vida através da reposição hormonal, tá? Tanto homens quanto mulheres. Mulheres, a gente sabe que é muito marcante a questão da menopausa, que além de elas perderem ao longo da vida muitos hormônios, mais do que os homens, elas ainda
tem uma queda muito abrupta na menopausa de cerca de 50% dos hormônios, né? Algumas perdem 100% dos hormônios, né? Testosterona, por exemplo, na menopausa. Então, é uma queda muito evidente que também nos mostra sintomas muito evidentes nas mulheres. Então, antigamente, só mulheres vinham no consultório, se queixavam, e ainda também havia um preconceito sobre reposição hormonal na menopausa por diversos mitos por estudos mal feitos, delineados com outros hormônios não bioidênticos que se traçaram no passado, se usaram no passado, né? Que geraram algumas controvérsias em cima dessa questão da reposição hormonal ou não, se gerava ou não câncer de mama, trombose, enfim, amedrontou e amedronta muito, não só mulheres, quanto médicos que não se atualizam, às vezes não estão dentro da área, lendo sobre hormônios, não estão vendo o que está acontecendo nesse mundo, amedrontam os pacientes mesmo, dizendo que não, se afasta disso, pode ser prejudicial para ti, e aí o paciente já chega aqui, muitas vezes com anos, perdendo qualidade de vida, porque diversos médicos, inclusive contribuíram para essa não busca de uma melhor de qualidade de vida, né? É uma pena. Só que essa realidade está mudando cada vez mais, porque, como tu falou, a gente tem mais acesso à informação na internet, a gente tem mais divulgação de estudos atualizados sobre hormônios que nos mostram que isso já não é mais verdadeiro, já existe uma realidade de melhora, sim, de qualidade de vida com o uso de hormônios. Então, as mulheres buscam primeiro, se queixam mais, falam mais entre elas, então a gente consegue tratar primeiramente as mulheres. Depois vem os homens cada vez mais buscando qualidade de vida, porque eu sempre falo, o homem não vai no médico, mas quando bate na questão da ereção, da perda da qualidade da ereção, ou então da disfunção erétil em si já, que é o ponto final mesmo, o homem, ele vai no médico, né? Então, só quando chega nesse ponto, infelizmente. Mas quando chega nesse ponto, ele já perdeu por 5, 10 anos muita qualidade de vida. Com os nossos relatos, os médicos fazendo uma atuação mais intensa na mídia com relação a esses sintomas, obviamente os homens também estão vindo buscar a gente mais cedo, tá? Então, metade dos meus pacientes, basicamente, hoje me buscam por questão de melhora de qualidade de vida para a gente fazer reposição hormonal. Outras pessoas já, inclusive não só tão jovens, porque antigamente também era só os jovens que queriam bolar e usar algum hormônio para fins estéticos, hoje a gente já sabe que não existe mais terceira idade, os 60 anos de antigamente agora é 80, 90, então os caras de 60 estão querendo usar hormônios para estética sim, não é nem só para reposição hormonal, estão querendo continuar com um corpo legal, com rendimento, alta performance, e as mulheres também. Então, no que um vem, o outro vem também, porque uma mulher que está bem em casa também não vai, o marido não quer ficar para trás, e da mesma forma o contrário, né? Das duas maneiras é verdadeiro. Então, eu vejo muito casal vindo aqui, um melhora, o outro quer melhorar também. Realmente, mesmo utilizando hormônios para fins estéticos, nada mais é do que, no fim, buscar uma qualidade não só estética, mas também uma qualidade de vida. Porque a gente sabe que, além da qualidade estética que o hormônio dá em doses suprafisiológicas, a pessoa também aumenta muito a libido, a disposição, isso aumenta a autoestima, a pessoa vive melhor. Então, obviamente, assim, o hormônio, tanto para a forma terapêutica quanto para a forma estética, melhora, de maneira geral, a qualidade de vida das pessoas, né? Só que é claro que daí a gente vai entrar depois em alguns detalhes sobre o uso de hormônios em doses suprafisiológicas e que até que ponto a gente tem que assumir alguns riscos, sabendo que sim, ele melhora muito a qualidade de vida, melhora a estética, mas a gente vai ter que assumir alguns riscos que podem acontecer aí utilizando eles para fins estéticos. É muito bom esse esclarecimento todo que você está fazendo aqui para a gente, porque a saúde ela precisa realmente ser a prioridade, né? Você não vai ter uma estética do nada. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu quero emagrecer, vou tomar um remédio, em 3 meses eu tô magra. Não vai. Você pode até danificar a sua saúde momentaneamente. E eu falo porque quando eu precisei emagrecer 23 quilos foi difícil. Nós estamos num momento que tanto a idade, a maneira de ver a idade mudou, né? Não tem, essa coisa do jovem e velho está muito relativo. Eu estou hoje com 44 anos e quando eu precisei voltar para a academia e quando eu precisei mudar meu estilo de vida, eu estava com 38 anos, que até um tempo atrás acreditava-se que era velho demais para muitas coisas. E a gente está num momento interessante da internet que nós estamos encontrando mulheres de 40, 50 e 60 anos extremamente bonitas. E quando eu falo bonitas, gente, não estou falando de plásticas, não. Pode fazer, mas não é essa a prioridade. Você pega um exemplo aí da Solange Frazão, que é uma referência de beleza há muitos anos, uma mulher que a vida toda se cuidou e mostra que você pode ter uma idade
com qualidade em qualquer momento da sua vida. E eu percebi que hoje, com 44 anos, eu estou extremamente no meu melhor momento físico, emocional e minha saúde também. Mas eu precisei mudar, porque não é só o hormônio. As pessoas que estão querendo ter uma mudança na vida de saúde, elas precisam entender isso como um estilo de vida que você vai mudando até você atingir aquilo que você deseja. E sim, é possível. Nós temos aí médicos como o Dr. Baracá, que mostra como ele está bem, na idade que ele está, e uma coisa boa é você ver médicos que praticam aquilo que eles falam, porque a medicina também precisa evoluir. A gente vê, por exemplo, uma época em que médicos fumavam e tratavam pessoas com câncer de pulmão. Chega a ser uma coisa absurda. E hoje a gente tem vários médicos que são atletas, que são do mundo fitness, que estão ajudando pessoas comuns, como eu e tantos que estão nos ouvindo agora, a terem uma performance melhor. Eu, no começo, sofri muito por não ter informação, e naquela época eu não tinha condição de pagar um profissional para me acompanhar. Eu acho que muita gente, por ter esse medo de investir financeiramente, de achar que é muito caro, vai se virando por conta própria, só que nem sempre dá certo. Para mim, deu muito certo, mas para muitas pessoas pode dar muito errado, quando você tenta pegar alguns atalhos, né? Então, falando dessa questão do hormônio, da qualidade de vida, você comentou das mulheres, porque nós mulheres, na história da humanidade, sempre fomos muito cobradas, né? Muito criticadas, muito cobradas, e o padrão de beleza da mulher mudou muito. Teve a época que a mulher bonita era a mulher gordinha, branca, que dava uma sensação de que ela era rica. Hoje, as mulheres com corpo mais seco ou mais atlético são consideradas mais bonitas e com a pele mais queimada ou mais bronzeada. Então, a beleza vai mudando e não dá para você acompanhar todos os perfis e todos os momentos. E daí você fala aí de um hormônio que é a testosterona, que sempre foi visto como um grande vilão, tanto para homens e principalmente para mulheres. E aí fala um pouquinho para a gente do quanto a testosterona pode ser boa em doses certas, tanto para o homem quanto para a mulher, para as pessoas quebrarem um pouco essa imagem ruim da testosterona, porque, gente, anticoncepcional também é hormônio, tá? E a gente toma muito cedo, e isso também atrapalha bastante. Fala um pouquinho da testosterona para a gente, doutora. Exatamente, né, Rosi? O primeiro mito com relação aos hormônios, especialmente com relação à testosterona, é que diversas pessoas, inclusive médicos, falam por aí, testosterona, o hormônio do homem, como se a mulher não tivesse, né? Como se fosse um horror a mulher estar usando testosterona, como se fosse algo à parte do organismo dela, o uso de testosterona. Não, a mulher produz testosterona, progesterona, estrogênio, tanto quanto o homem produz testosterona, estrogênio e progesterona. Todos nós produzimos os três hormônios, são os três hormônios básicos de homem e mulher. Não existe homem produzir testosterona e mulher produzir estrogênio e progesterona, como alguns pensam. Não, primeiro mito, né? Segundo, a testosterona, ela apesar de estar em pequena parcela na mulher e muita quantidade no homem, ela é talvez um dos principais hormônios, tanto para a mulher quanto para o homem, né? Para o homem, sem dúvida, né? Mas para a mulher também, apesar de estar em pequena quantidade, só está em pequena quantidade para determinar caracteres que no homem a gente precisa da testosterona para delinear fisiologicamente e facilitar esses caracteres, essa manifestação, né, que dá essa característica masculina para o homem. Já na mulher, por dar uma característica, para não dar uma característica tão androgênica e tão masculina, a gente precisa ter menos, ok? Só que a gente tem, né? Então, a menor proporção não significa que a gente não tenha, ou é menos importante. Não, é tão importante quanto do homem. Vai fazer o anabolismo, vai construir massa muscular, vai dar densidade óssea, vai prevenir a osteoporose, vai melhorar a disposição, a libido, igualzinho ao homem. Só que pelas questões fisiológicas e caracteres, a mulher tem menos quantidade. Pronto. Já que temos em menos quantidade, qualquer dose que a gente utilizar para reposição ou para uso, inclusive estético, é mínimo, tem que ser mínimo, porque é um cheirinho. Qualquer coisinha já vai ser dose suprafisiológica. E qual é o problema de dar dose suprafisiológica para mulher de testosterona? É uma possível, potencial virilização, né? Que é
assumir caracteres androgênicos, assumir caracteres masculinos, né? Se a gente produz 1 miligrama por dia de testosterona e o homem produz 10 vezes mais, né? Se a gente dá um pouquinho a mais para a mulher, faz muita diferença. Então, para o homem, tolera mais essa dose suprafisiológica e, obviamente, o homem, por ter uma característica já mais androgênica, se ele tiver uma manifestação androgênica com níveis suprafisiológicos de testosterona, não é tão indesejável. Vai ser uma queda de cabelo, vai ser uma oleosidade de pele, com uma acne, ok? Só que algo adicional, como engrossamento de voz, não vai ser indesejado, né? Não teria um problema assim tão estético, tão agressivo. Já na mulher, não. Então, aumento de clitóris, engrossamento de voz, queda de cabelo e acne para a mulher é muito comprometedor esteticamente, né? Então, não adianta buscar estética na parte corporal e, em compensação, estar ferrada em outros pontos que para a mulher é muito importante a questão feminina, né? Algumas poucas não se importam, porque principalmente as que vão competir visam e precisam usar hormônio em doses altas, então a prioridade delas é o corpo, pronto, independente do que acontecer com o rosto, com a voz, com o clitóris. Só que mulheres, de maneira geral, do dia a dia, não é essa a realidade. Então, a gente tem que ter esse feeling, a gente tem que ter essa observação mais de perto para saber se a mulher não está tendo o uso de uma dose suprafisiológica e qualquer coisinha já é suprafisiológico para a mulher, né? Não que não possa ser usado testosterona na mulher, mas justamente é isso. A dose é muito detalhada, individualizada e tem que ter um acompanhamento de perto, né? Para não haver essa virilização. E uma coisa importante que você está falando aí sobre os hormônios, a gente está comentando aqui de você procurar um médico para fazer esse tratamento hormonal. Agora, o seu estilo de vida, ele precisa acompanhar a medicação, porque não adianta nada você ir no médico, pagar por uma medicação, se você não tiver um estilo de vida que te ajude. Por exemplo, para emagrecer, não é só tomar um remédio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Jordana, sobre o quanto a pessoa pode melhorar a qualidade hormonal dela com o estímulo da atividade física e da alimentação, antes dela procurar um médico para fazer uma hormonização. Como que ela pode ter esse benefício com alimentação e atividade física? Perfeito, Rosi. Na verdade, esse é o ponto-chave antes de qualquer pessoa começar o uso de medicações de hormonizar, né? De fazer o seu primeiro ciclo, até mesmo quem quer usar uma dose muito pequena, suprafisiológica, que acha que é a low dose, que é coisa pequena, que não vai agredir. Não. Qualquer dose suprafisiológica, a gente tem esses riscos, tem que assumir os riscos, tá? Mas antes de usar hormônio, a gente precisa, como tu falou, ter nosso organismo regulado. Muitas vezes a gente não tem o sono, o tripé, né, que a gente fala, o sono, o treino e a dieta ajustados. Então não adianta nada uma questão super importante como o sono não estar ajustada, porque a gente sabe que uma noite mal dormida já compromete todo o processo de hipertrofia que é crônico. Então imagina, se vem várias noites pipocadas de mal dormidas, todo o processo de anabolismo que justamente acontece à noite, a produção de GH é maior à noite, o pico de testosterona é de manhã, começa a aumentar durante a noite e ocorre seu pico pela manhã. O cortisol tem o seu pico pela manhã, que nos faz acordar, que regula a produção hormonal diversas do nosso organismo. Então, assim, nenhum hormônio é vilão e nenhum outro é mocinho. Todos são importantes, só que uma regulação de um depende do outro. Então, é um ciclo que se move um em função do outro. Então, ter sono alterado vai comprometer a produção hormonal. Não seguir uma dieta vai comprometer a produção hormonal. Não treinar vai comprometer a produção de testosterona. Pessoa sedentária produz menos testosterona, pessoa engorda, pessoa que tem mais gordura corporal vai produzir menos testosterona e não só produzir menos, como ela vai aromatizar mais, transformar mais para estradiol. Ou seja, a relação testo-estradiol vai estar desproporcional, que vai desfavorecer o anabolismo. Então, é toda uma relação que um hormônio depende do outro, tudo é uma cascata que está ligada treino, dieta e sono. Então, se a pessoa já vem para cá com tudo desajustado e quer usar hormônio, já começa tudo errado, porque ela não vai obter seu máximo resultado, inclusive tudo que ela utilizar de hormônio não vai ser aproveitado e pode gerar colaterais, então agregar mais risco do que benefício, né? A gente sabe que o hormônio em si, o esteroide anabolizante, ele vai ter um benefício estético quase que de qualquer maneira, mesmo se a pessoa não fizer tudo tão certinho, porque ele é muito potente na sua questão anabólica.
Só que pessoas que têm uma composição corporal mais desajustada, quer dizer, um percentual de gordura um pouco mais alto, vai ter mais risco de aumentar alterar o perfil lipídico, risco cardiovascular aumentado, risco de trombose. Então, a gente incorre em riscos demais, né? Quando a pessoa está com várias coisas alteradas. Nesses casos, não é indicado começar o hormônio, né? A pessoa, às vezes, ela insiste, ela quer começar por conta própria, se o médico não passa, não orienta, e quer barrar o seu início, a pessoa não gosta, muitas vezes, mas, assim, é função do médico justamente orientar e dizer que esse não é o melhor momento, a pessoa tem que se comprometer no mínimo do tripé, fazer dar certo, para daí o resto dar certo, né? O hormônio isso vai potencializar tudo que a gente já constrói ao natural, né? Se não tiver tudo certinho antes, o hormônio só pode trazer mais prejuízo do que benefício. Você falou agora desse tripé básico, que é o treino, dieta e descanso. Isso é uma regra, né, dos atletas de fisiculturismo, mas que a gente pode aplicar na nossa vida de forma terapêutica e vai funcionar totalmente. E por que eu digo isso? Porque quando eu voltei para a academia, para salvar a minha vida, porque eu estava num nível já que eu não saía da cama, e eu comecei a estudar para ver o que eu podia melhorar no meu estilo de vida. E quando a gente fala dos hormônios, o nosso corpo, gente, ele é como uma banda de música. Se não tiver tudo afinado, primeiro, o instrumento tem que estar afinado para tocar e a banda tem que estar harmonizada, senão não rola. E você comentou de um hormônio que eu gostaria que a gente comentasse dele aqui, que para mim, pelo menos em particular, ele foi, quando eu entendi esse hormônio, ele mudou minha vida totalmente e até hoje eu me regulo por ele, que é o cortisol, que é tão importante para a nossa sobrevivência e, ao mesmo tempo, ele pode ser tão nocivo para a nossa saúde. Se você começar a entender a importância e como você equilibrar o cortisol no seu corpo e na sua vida, você já vai ter um ganho imenso. Você vai começar a mudar a tua vida. Fala um pouco para a gente do quanto esse hormônio é importante e muitas vezes ele é esquecido, né? Exato. Ou ele é supervalorizado. Algumas pessoas supervalorizam ele ao extremo, outras esquecem dele, né? Na verdade, o cortisol é tão importante como qualquer outro hormônio, quanto o GH, quanto a testosterona, quanto o estradiol, quanto a progesterona. É só mais um hormônio, né? Que, como eu te falei, um regula o outro. Então, eu sempre falo assim, algumas pessoas falam, nossa, meu cortisol tá alto, e aí? O que causou isso? Não, muitas vezes o cortisol é a resposta de tudo errado que estamos fazendo com o organismo. Um cortisol alto é uma noite mal dormida, é uma dieta desregrada, é um sedentarismo, né? Então, assim, são diversas coisas que levam o cortisol a ficar alterado para mais ou para menos. Geralmente, quando tem a vida desregrada, o cortisol sobe, né? E aí, esse cortisol alto joga para baixo a produção dos outros hormônios. Então, assim, cortisol é elevado o tempo inteiro por vida desregrada. Tá bom, joga a testosterona para baixo. E então, o cortisol nada mais é do que a resposta que o corpo manda para a gente em função do que a gente está fazendo com o nosso corpo, do que a gente está fazendo com o nosso tripé, né? E aí, em decorrência disso, o cortisol vai regular os outros hormônios também para mais ou para menos. O cortisol ele acaba sendo visto muito como vilão, né? Como a gente chama ele tem um nome, né, secundário, o hormônio do estresse. Mas o cortisol, ele tem a sua função regulatória. Então, ele estar alto ou baixo faz toda a diferença para a produção de outros hormônios. Então, a gente tem dois picos de cortisol, um pela manhã, que nos faz acordar, que regula o ciclo circadiano, que anuncia que está começando um dia e que acabou à noite, né? E aí faz a gente acordar lá pelas 7 da manhã, eventualmente, se a gente não acorda, o pico vai acontecer igual para regular os outros hormônios, né? E um segundo pico vai acontecer lá pelas 4 da tarde, que é aí, inclusive, que a gente tem os maiores transtornos das dietas, né? Das alimentações erradas. Quando as pessoas chegam dizendo que de tarde para de noite que elas atacam comida. Sim, porque acontece o segundo pico de cortisol, que quanto mais alto ele estiver, mais desregulada e mais ansiosa e mais endorfina o corpo vai pedir. E essa endorfina rápida nada mais é do que é uma glicose rápida, alimentos gordurosos ou doces, né? Então, o cortisol alto no seu segundo pico, que é à tarde, vai dar uma resposta, vai mandar o nosso corpo agir de uma maneira ruim. E aí a pessoa fica nesse ciclo vicioso de come mal,
engorda, fica na compulsão alimentar, tem diversos distúrbios alimentares de tarde para de noite, aí de manhã acontece todo um pico alto de novo de cortisol, desregula para menos os hormônios bons, digamos assim, são desregulados para menos, o cortisol é desregulado para mais, vai aumentar e engrossar o caldo na questão de que nada vai indo bem, né? Então a gente precisa ajudar essa pessoa a quebrar esse ciclo hormonal ruim, às vezes com medicação, ou com orientação dietética, ou com orientações médicas de forma geral, que a gente vai identificar de maneira individualizada na consulta, né? E o cortisol, ele pode sim prejudicar bastante a pessoa se ela tiver com todo o tripé desregulado. Muito bom você ter falado do cortisol, porque assim, a gente vive num mundo que a gente é muito estimulado e isso gera um estresse muito mais alto, né? Você ficar um tempo todo no celular, fazer muitas atividades ao mesmo tempo. Eu queria que você falasse para a gente o que pode ser feito na vida prática para a pessoa equilibrar esse cortisol. Depois eu vou dividir com as pessoas uma coisa que funciona para mim, que talvez possa funcionar para vocês também. Mas eu queria ouvir de você, pela sua experiência técnica, o que uma pessoa pode fazer para dar uma equilibrada nesse cortisol, para que ele trabalhe a favor dela e não contra? Perfeito. A gente tenta falar isso para o paciente todos os dias no consultório, né, de que mudanças de hábito vão fazer atuar justamente numa redução desses picos de cortisol, tanto pela manhã quanto principalmente à tarde, né? Então, por exemplo, dormir de forma tranquila, como tu falou, desligar, fazer a higiene do sono, desligar as telas 1 hora antes de dormir, computador, celular, tentar se desconectar, ficar com um ambiente mais propício para a produção de melatonina, para induzir o sono, para a gente dormir melhor e poder acordar com um pico de cortisol um pouco menor, né? Não tão alto, é o primeiro passo. Então, dormir bem. Segundo, o que a gente pode fazer é adequar a nossa alimentação para conseguir ter uma ingesta de carboidratos bons, não gordurosos pela manhã até o meio-dia, que não vão gerar um pico, um rebote ao nosso corpo quando a gente não come o carboidrato durante o dia, vai gerar um pico de cortisol maior, que vai buscar uma endorfina, um carboidrato, uma glicose mais rápida, de maneira mais rápida lá pela tarde. Então, uma alimentação mais adequada também vai gerar um pico de cortisol da tarde menor, um pico menos, que vai gerar uma menor compensação. E a terceira coisa que a gente pede para o paciente fazer é ter regularidade nas atividades físicas, porque a atividade física, ela regula muito o sistema nervoso central, diminui a ansiedade e distrai o paciente. Então, no primeiro momento, não é nem só porque o aumento de rendimento, do ganho de massa, regula hormônios para melhor, sim, mas antes disso, a pessoa que está sedentária, só de ela sair da zona de conforto, do não fazer nada e praticar uma atividade física, se distrair, ela diminui a ansiedade dela. Diminuindo a ansiedade, ela consegue regular melhor a dieta dela, atacar menos comida. E aí, atacando menos comida, ela tem menos distúrbios alimentares, menos tendência a engordar e vai ter menos compensações. Então, a atividade física é regulatória do sistema humoral da pessoa, né? Então, ajuda bastante na produção reduzida de cortisol daí. Olha, gente, se você estiver nos ouvindo ou nos assistindo agora aqui pelo YouTube, ou nos ouvindo em qualquer uma das plataformas de podcast, e tudo parecer tão complicado, acreditem, é só no começo, porque depois você vai aprendendo. É uma educação nova, né? Eu tive que reaprender tudo para melhorar a minha saúde. Inclusive, você falou da higiene do sono, e eu gostei muito dessa expressão, porque quando eu faço palestra, eu falo muito da importância de você se preparar para dormir e acordar e aprender a ter um ritual de acordar e dormir, né? E uma coisa que me ajudou muito a equilibrar esse cortisol, porque eu sou uma pessoa naturalmente aceleradíssima e muito estressada. Eu sou daquelas que acorda de mau humor, sabe, doutora? Que eu preciso de 2 horas antes para falar com qualquer pessoa. Então, eu tive que reeducar. E uma coisa que me ajudou foi a meditação. E eu confesso que quando eu comecei as primeiras práticas meditativas, eu queria quebrar o computador ou o celular, porque eu odiava aquela musiquinha que vai te acalmando, mas no começo me irritava. Hoje não. E eu sempre estou ensinando as pessoas a meditar, meditar. Eu tenho até um sobrinho que agora está com 7 anos, que desde os 3
eu falava de meditação e hoje ele fala assim, coloca a musiquinha da meditação para eu dormir. Ele nem entende por quê, mas ele gosta, ele já está curtindo. E quando a gente começa a aprender é difícil. E para mim funcionou muito essa questão da meditação e dos rituais para acordar, para dormir e para comer. Porque eu sou dessas, viu, doutora, que se deixar, eu ataco a comida. Ou eu tenho aquelas crises, porque eu também tenho os dois lados, né? Eu tenho aqueles momentos que eu não consigo comer. E essa oscilação também é muito difícil para você que está tentando emagrecer ou tentando um condicionamento físico melhor. Então, experimenta fazer esses rituais, aproveita essas dicas da doutora de alimentação e atividade física e não fica fazendo só quando você gosta. Vai fazendo mesmo sem gostar, porque depois você vai se sentir bem. Eu queria também que você comentasse sobre 2 hormônios que são muito importantes para você poder manter uma dieta mais eficiente, porque não adianta você ir na nutricionista, pegar toda uma relação de alimentos, se você não tiver o hábito, e o hábito não vai surgir do nada, você vai ter que fazer no começo sem gostar. Só que tem 2 hormônios que eles vão ser muito importantes para a sua dieta funcionar. Eu queria que você falasse para a gente da insulina e do glucagon. Rosi, o que tu falou, assim, de criar uma rotina, um hábito, né, que tu me falou da meditação, outras pessoas praticam outras terapias, enfim, ajuda bastante a ter essa rotina regrada, de alimentação, treino e sono, ameniza bastante as nossas oscilações hormonais, né? Então, essa tua dica aí realmente é bastante interessante. Manter uma rotina é o segredo. Agora, com relação à alimentação, é bem o que tu falou, muitas pessoas estão totalmente desregradas e não dá para esperar um milagre que aconteça para ela começar a regular a alimentação do dia para a noite. Então, assim, exatamente, ela vai ter que se doar um pouco, aprender, se acostumar, mudar os hábitos para realmente entrar numa nova rotina. Por quê? A alimentação, tudo que a gente come, como tu citou esses 2 hormônios, eles vão, tudo que a gente ingere vai depender da ação da insulina e do glucagon para regular a nossa glicemia, para regular os nossos fatores anabólicos, né, o nosso IGF-1, o nosso GH, que vai favorecer ou desfavorecer o nosso crescimento muscular, nosso crescimento proteico, ou então até inclusive desfavorecer, né, como pessoas às vezes desenvolvem resistência à ação da insulina porque engordam demais e a insulina fica com a sua ação mais restrita, a insulina fica mais cansada na sua ação, os alimentos que a gente ingere não são digeridos de maneira tão fácil, tão tranquila, a insulina ela não consegue fazer a sua ação de carregar a glicose para dentro das células e gerar energia de forma rápida, eficiente, e conforme a pessoa vai engordando, essa resistência da insulina vai aumentando, vai dificultando cada vez mais o trabalho dela, né? Então, a pessoa pode até se tornar diabética comendo errado, comendo muito carboidrato gorduroso, comendo muita gordura, glicose ao extremo, quer dizer, alimentos que têm extremo alto índice de glicose, né, que fica em superávit calórico, a pessoa acaba depositando essa glicose, transformando em gordura, desfavorece a função da insulina, porque ela não dá conta de absorver, de fazer toda essa função de carregar essa glicose para dentro das células, parte dela sobra, acumula como gordura. Aí a resistência da insulina acontece, pode se tornar inclusive diabética. E a insulina, o glucagon é um contraponto à insulina, né? A gente tem a ação da insulina sendo favorecendo o jogar a glicose para dentro das células e o glucagon faz o contrário, né? Então, um vai depender do outro. A gente fala bastante da insulina porque, basicamente, a gente depende dos nutrientes para gerar energia para a gente. Então, a insulina tem uma ação direta sobre isso. Agora, com certeza, um vai fazer o equilíbrio do outro, né? Um tem uma ação antagônica ao outro. Os dois são importantes, mas, de fato, o que a gente mais presta atenção, o que a gente mais amedronta o paciente para ele tomar cuidado, de fato, é com relação à glicemia e com a insulina, que são os dois que desfavorecem totalmente o metabolismo se eles estiverem alterados. Agora que você falou da insulina e do açúcar, explica para a gente
muitas pessoas acham assim, eu como pouco açúcar, porque não percebe que está consumindo açúcar através de outros alimentos que necessariamente não são doces. Queria que você falasse um pouquinho para a gente essa relação do açúcar, quais são os alimentos que têm açúcar mesmo não sendo doce e como que a pessoa pode fazer para começar a regular essa insulina através da mudança da alimentação. Muito interessante isso, Rosi, porque as pessoas juram por Deus, elas chegam no nosso consultório e falam, gente, mas eu não como doce, eu tô comendo super pouco, como que eu tô engordando? A pessoa não, às vezes a gente fala, ou é uma negação, primeiro, né, ela não admite, ela não enxerga tudo que ela tá comendo de fato, ou ela realmente não compreende, que é o que mais deve acontecer, que é o que estou me referindo agora, as pessoas não compreendem a classificação dos alimentos, que basicamente a gente classifica de três maneiras, né, em três macronutrientes: os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Então, tudo que a gente fala que seria uma glicose, um açúcar, tudo seria um carboidrato. O carboidrato está contido tanto nas frutas, que apesar de ser saudável, as pessoas falam assim, nossa, mas eu só como fruta, mas como uma pancada de fruta, que na somatória das frutas, que contém muitos carboidratos também, vai, às vezes, até poder dar um superávit calórico. Então, assim, comer saudável nem sempre é comer direito, nem sempre é estar dentro das calorias. É tudo muito bonito se encher de fruta. Jamais estou aqui falando que não é para comer fruta, é para comer. Mas, assim como qualquer alimento, tem que estar dentro da contagem calórica. Não adianta comer 1 quilo de melancia e dizer que não come arroz e feijão e chocolate, porque eventualmente aquela quantidade calórica que está contida naquelas frutas que está comendo já está no nível que é direcionado para ti de calorias daquele dia, ou às vezes até passa das calorias, né? Então, tem que saber a quantidade calórica de cada alimento, e se não sabe, claro, um nutricionista, um médico pode ajudar nisso. Então, frutas contêm carboidrato, os chocolates, os doces, tudo que é doce, açucarado, de fato, a gente sabe, então, contém carboidrato, a glicose em si é um carboidrato, frutas contêm carboidrato, batata, arroz, macarrão, coisas mais plausíveis do nosso dia a dia, a gente enxerga que contém carboidrato, tá? Mas não, como tu falou, não precisa ser doce, ou ser um farináceo, ou ser um arroz, uma batata, para a gente pensar que só isso tem. Não, tem diversos alimentos que tem dentro deles composto carboidrato, né? A gente não sabe as quantidades exatamente, a não ser que a gente estude, peça informação, ou até mesmo veja na internet, mas de fato tem que ter esse cuidado. Os macronutrientes são extremamente importantes na distribuição da dieta para determinar a quantidade calórica que cada um deve ingerir no dia, né? Se passar daquilo, facilmente ganha gordura e engorda. Muitas pessoas não enxergam onde estão errando, mas o que mais acontece é que elas falam, eu não como muito, sim, não come muito feijão, arroz, bife, salada, prato feito, mas come a pequena quantidade que come ali de um chocolate, de um sorvete, de um doce que seja, a quantidade calórica é tão grande dentro de uma pequena porção que não sacia, não dá saciedade, que ela acha que tá tudo bem, tô comendo pouco, tô passando fome até, sim, só que de tá comendo tão errado, o alimento que tá comendo é tão errado que não só não sacia, como engorda demais, né, é extremamente calórico e, obviamente, aumenta a resistência da insulina, porque vai reter gordura e vai desfavorecer todo o trabalho da insulina, que vai mandar ela trabalhar demais, dia a dia, repetidamente, e aí a pessoa está desenvolvendo insulina alta, resistência à insulina, glicemia alta, está pré-diabética e está magra. Mas é porque está comendo completamente errado. Uma coisa importante também para você que estiver nos acompanhando agora é você ter muito cuidado em tentar copiar dietas de outras pessoas, porque cada pessoa ela estimulou o corpo a um tipo de alimentação. Então, isso que a doutora está falando, a gente vai repetir em vários outros conteúdos para começar a te orientar. Não fica assustado achando que ter uma vida saudável é passar fome, é sofrer, porque não é assim. Eu sou a prova viva disso. Foi muito difícil mudar meus hábitos, doutora, eu confesso. Eu tive momentos assim que eu chorei, porque eu achei, meu Deus, nunca mais eu vou poder comer isso. E não é bem assim. Depois que você aprende, demora um pouquinho, tá, gente? Eu lembro que eu demorei 1 ano e meio para conseguir eliminar aqueles 23 quilos, porque você tem que desintoxicar o organismo. Existe um processo, mas também depois
eu garanto para vocês que é uma paz tão grande. Então, assim, não copiem dietas de outras pessoas, porque o que a pessoa está fazendo de dieta naquele momento é feito para ela. Um tempo atrás eu estava conversando com um amigo, porque é muito interessante quando a gente gosta de treinar, de fazer dieta, de carregar marmita, porque é necessário, né? As pessoas vêm sempre fazer perguntas de como que a gente fez, quase querendo uma consulta ou consultoria. E, lógico, eu não sou especialista nisso, eu tenho uma vivência, mas às vezes eu divido algumas informações. E aí as pessoas pensam que é um sofrimento, e na verdade não é bem um sofrimento. É só uma maneira diferente de você curtir alguma coisa que você gosta, mas não todo dia. Você escolhe algum momento para você comer aquilo que você gosta muito, mas chega uma hora que aquilo já não é tão importante. Você demora um pouquinho. No começo é difícil mesmo, mas quando você aprende a equilibrar, gente, e quando você sente que os seus hormônios estão trabalhando bem, dá uma paz, você tem mais disposição, você dorme melhor, você trabalha melhor e o seu corpo começa a responder, porque daí você está mandando o estímulo. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que ele é gordinho e ele queria emagrecer, ele falou assim, o que que você come? E era uma fase que eu estava, assim, comendo muitos ovos por dia, né? Aí ele falou assim, quantos ovos você come por dia que eu vou fazer igual? Eu falei, não faça. Eu falei, não faça o que eu estou fazendo, porque eu estou treinando, você não está fazendo atividade física e você está gordinho. Então, não é que o ovo faz bem ou faz mal, ou a fruta faz bem ou faz mal. É muito importante você conhecer o seu corpo, procurar um médico que vai te orientar como que está a tua parte hormonal, e isso no exame vai aparecer, e você começar com muita humildade a aprender a se alimentar de uma forma mais saudável. Gente, não quer dizer que o que a gente aprendeu em casa estava tudo errado, porque muitas vezes os nossos pais aprenderam daquela forma e naquela época a indústria não tinha tomado conta da alimentação como hoje. É importante as pessoas entenderem isso. Muito da nossa alimentação hoje industrial, ela veio de uma maneira que a indústria achou que era bom e a própria indústria hoje ela está se reinventando, como os médicos também estão revendo a maneira de atender os pacientes. A doutora comentou uma coisa importante aqui no começo do nosso conteúdo, que são aqueles médicos que dão certos diagnósticos fatalistas, né? Você nunca mais vai poder fazer uma atividade física. Eu, pelo menos, ouvi de 7 médicos psiquiatras, quando eu estava doente, depressão não tem cura. Você não tem cura pelo seu histórico. Eu entendo hoje que aqueles médicos falaram dentro do que eles entenderam, provavelmente hoje eles não dariam mais esse diagnóstico, mas eu consegui me curar. E talvez você agora está sofrendo com problema de diabetes, com problema de obesidade, ou você vê aquela foto da pessoa fitness e olha para aquilo como se fosse impossível, e não é. E a gente quer justamente poder ajudar as pessoas a começarem a se reeducar, porque o trabalho que a doutora faz, ele é tão maravilhoso e ele dá tanto resultado se a pessoa já tiver uma consciência, porque também deve ser um pouco difícil, né, doutora? Você vê uma pessoa querendo um resultado e esperando que você resolva. Como que você lida com isso no consultório? É isso mesmo, eles querem que a gente assuma toda a dificuldade que eles têm e a gente trate, mude a vida deles por inteiro. Só que, como tu falou, a tua depressão foi resultado de muitas coisas ao longo da vida, durante anos que somaram e foram culminar numa doença. A mesma coisa a obesidade. O paciente na nossa frente não é da noite para o dia que ele engordou, já às vezes está 10, 15, 20, 30 anos, ele está desde criança, assim, a família está envolvida, o furo é muito mais embaixo. Então, não é só tratar o paciente, como tu falou, desintoxicar, emagrecer, passar medicações, dieta, treino, não é só esse tripé que a gente fala do sono, dieta e treino, mais medicações, além disso, é mudar a cabeça, às vezes precisa fazer terapia junto, precisa mudar a cabeça da família, porque não adianta a pessoa tentar ir contra a corrente que a família vai a favor ainda, né? Por exemplo, a família inteira está obesa. O que adianta vir um paciente, um familiar aqui só tentar correr contra a maré, nadar contra a maré? Não funciona, né? A gente tem que mudar a cabeça de toda a família. Então, a gente às vezes chama a família inteira.
tem diversas famílias aqui que veio a mulher, aí depois veio a criança, aí depois veio a outra criança, hoje veio o marido. Então, assim, tem uns 4, obviamente, se tratando, né? Então, é muito mais, o envolvimento é muito mais a fundo, não é fácil, o paciente quer que a gente assuma isso para ele, dizendo que vai dar certo, que ele vai se curar, que ele vai perder 20, 30 quilos em não sei quanto tempo, só que é muito além disso. Então, a gente precisa fazer toda uma reeducação psicológica, né? Vai muito além de só emagrecer ele. A questão psicológica é muito mais potente, né? O trabalho é globalizado, eu falo. Você falou muito essa questão da mentalidade. A sua cabeça tem que estar boa. Você sabe que hoje, doutora, olhando assim para trás, eu vejo que a depressão na minha vida foi uma coisa muito boa, porque a depressão fez eu mudar a minha vida assim para uma coisa muito melhor. Eu me transformei numa pessoa melhor. Só que não foi fácil. É muito doloroso. E no começo, quando eu percebi que eu precisava mudar meus hábitos, e eu tenho uma parte da minha família que são gordinhos, muito gordinhos, com hábitos bem complicados. E eu me lembro que o final do ano se tornava complicado, porque eu chegava para passar o final do ano, Natal com a família, Ano Novo com a família, era tanta comida. Bom, eu sou do Sul, eu sou de Curitiba. A doutora também é do Sul. A gente vive em São Paulo, mas é do Sul. E realmente as pessoas lá comem muito. Curitiba, então, gente, vocês não têm ideia como a comida de lá é boa. E eu me lembro que chegou uma hora que eu falei para minha família, eu falei, olha, eu venho passar o Natal com vocês, mas eu quero fazer um acordo e eu quero que vocês não fiquem chateados comigo. Eu vou fazer a minha comida e comer separado, e eu não quero que ninguém fique magoado. Não é para desmerecer, é que eu preciso fazer uma alimentação muito especial. No começo, as pessoas estranharam, porque imagina, numa noite de Natal, as pessoas tomando cerveja e comendo churrasco, e eu ali no atum com água e na salada. Chegou uma hora que eu decidi dormir mais cedo, porque estava difícil aquele cheiro, aquele gosto. E veja, não quer dizer que nunca mais na vida eu pude comer um churrasco ou beber alguma coisa, mas tem um momento que só você vai ter que ter a sua cabeça bem resolvida ali para você ter o resultado. Então, com conhecimento, com uma cabeça mais equilibrada, com o seu emocional mais equilibrado, aí uma pessoa como a doutora Jordana e o médico que você procurar, o nutricionista que você procurar, ele vai realmente conseguir te ajudar, porque é uma mudança interna, né, doutora? É um conjunto, você vai ter que fazer esse trabalho interno e externo, e o conhecimento nessas horas é importante, por quê? Porque tem muita dieta da moda que traz promessas maravilhosas. Eu vou citar uma aqui para a gente poder encerrar com a última pergunta do nosso conteúdo de hoje. Por exemplo, o jejum intermitente, que é uma estratégia alimentar que realmente funciona muito. Eu usei algumas vezes, só que eu vejo muitas pessoas usando essa estratégia alimentar aleatoriamente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dos benefícios dessa estratégia e o quanto ela pode ajudar a regular os hormônios. É uma excelente estratégia, como tu falou, eu uso ela eventualmente, porque, como tu bem citou, é uma estratégia, né? Algumas pessoas assumem como estilo de vida, já foram criadas desde pequeno, passando horas do dia sem comer, se adequam muito bem a essa estratégia, usando 2, 3 refeições somente no dia, e tudo bem, né? Algumas não, elas preferem comer durante muitas horas espaçadas, intercaladas e ter um período noturno, por exemplo, que seria o normal, né, sem comer. Então, o que a gente tem hoje do jejum intermitente, que a gente sabe que ele, estando nas mesmas calorias do que outras estratégias alimentares, ele vai trazer um emagrecimento semelhante, igual, quer dizer, não vai mudar em nada se tu tiver uma dieta normal de distribuição de 6 refeições ao dia, por exemplo. Então, fazendo uma comparação, refeição de 6 distribuídas em 6 refeições ao dia versus jejum intermitente, qual emagrece mais, né? Não existe uma superioridade do jejum intermitente com relação à outra. A gente sabe que tendo o mesmo déficit calórico, o que importa é o déficit calórico diário e a somatória semanal, que vai fazer a pessoa emagrecer igualmente, né, nas duas dietas. A ideia é
qual é a estratégia que o meu paciente adere mais. Então, o que vai fazer a diferença no que ele vai emagrecer, ter mais resultados, é o que ele adere mais. Não adianta eu passar para ele uma estratégia que eu quero impor, que para todo mundo é o mais normal, de comer 6 vezes ao dia, se para ele vai ser muitas vezes prejudicial, né? Então, se ele se dá muito bem com o jejum intermitente, que ele respeita o jejum intermitente, ele realmente respeita a dieta que eu passei para ele, tudo bem, ele vai ter melhor resultado. Mas não é que o jejum intermitente, por isso, ele é superior. Não. A dieta melhor do paciente, como tu falou, é individualizada. Não adianta copiar do amigo, não adianta copiar do vizinho. Aqui, para ti, vai fazer mais sentido, né? O jejum intermitente é muito legal, mas para algumas pessoas não funciona porque não é adequado para a rotina daquela pessoa. Nossa, muito obrigada, doutora Jordana, por esses esclarecimentos. Você que está nos ouvindo agora ou nos acompanhando aqui pelo YouTube, o canal é novo, já se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Você também que está nos ouvindo pelo podcast, faça o mesmo para a gente fazer uma corrente de saúde, de beleza, para que você possa ter uma velhice saudável, tá? Ninguém fica velho com 40, 30 anos, não, e muitas vezes nem com 70, 80. Vai depender do seu estilo de vida, e eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Doutora, deixa os contatos, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou contar o momento que ela está passando agora, o que ela gostaria de resultados, como é que as pessoas podem falar diretamente com você? Os canais que eu mais consigo retornar o paciente, né, e conversar com vocês é o meu Instagram, então, @medicaesporte, tudo junto, ou o meu site, www.medicadoesporte.com.br. Então, vocês acessem esses 2 canais, me mandem mensagem, que eu consigo responder vocês e tirar todas as dúvidas sobre tudo que a gente falou e sobre algumas mais questões que vocês tenham dúvidas e vontade de falar comigo. E também sugerem temas, tá, gente? Eu vou estar acompanhando a doutora e toda semana, no meu perfil pessoal do Instagram, @RosimeloOficial, nós vamos fazer lives sobre dieta, treino, hormônios, para poder ajudar você a mudar a sua vida e ter um estilo de vida mais saudável, tá? É @RosimeloOficial, é Rosi com Y, Melo com 2 L's. Estamos encerrando aqui o nosso Hormônio Cast, o podcast de saúde com a doutora Jordana Schering. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Rosi. Gente, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!